Olá! Diante da pandemia da Covid-19, o Grupo Oncoclínicas segue com a sua programação de conversas com especialistas em transmissão online para orientar, informar e tratar das principais preocupações dos pacientes oncológicos nesse período. Eu sou Gisele Vitória e nós vamos conversar com a doutora Sara Nanda Gomes, médica paliativista do Grupo Oncoclínicas em Minas Gerais, e presidente da Sociedade de Tanatologia e Cuidados Paliativos de Minas Gerais, a SOTAMI. E também vamos conversar com o doutor André Felipe Junqueira dos Santos, médico geriatra e paliativista do Grupo Oncoclínicas em São Paulo e presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Participe, esclareça suas dúvidas, você também pode mandar perguntas pelo nosso chat. Boa tarde, doutor André, doutora Sara, tudo bem? Boa tarde. Bom, vamos começar. Boa tarde, vamos começar nossa conversa agora. Eu gostaria de pedir para vocês, vou começar com a doutora Sara, ladies first, vou perguntar, primeiro, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria que vocês explicassem o que é o conceito de cuidados continuados na oncologia, ou cuidados paliativos. E depois quero que você, doutora Sara, e depois doutor André, me conte um pouquinho como tem sido esse momento aí com a pandemia, como é que tem sido o trabalho de vocês. Doutora Sara. Então, Gisele, o conceito de cuidados continuados, a gente, dentro do grupo Oncoclínicas, tem esse nome, porque engloba os cuidados paliativos e também os cuidados da medicina integrativa e os cuidados com sobreviventes. Dentro desse escopo dos cuidados continuados, estão os cuidados paliativos, que é importante a gente falar do conceito, pois muitas pessoas não sabem o que realmente são. Os cuidados paliativos é uma abordagem em saúde que prioriza, acima de tudo, a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, diante de doenças que ameaçam a vida, e a gente sempre tenta focar no alívio do sofrimento, amenizar ou prevenir esse sofrimento. De que forma que a gente faz isso? Olhando o paciente como um todo, ou seja, o aspecto espiritual, psicológico, físico, né? Ou seja, é uma visão global e sempre inclui a família também. Não sei se o André quer complementar algo do conceito, André. Por favor, doutor André. Obrigado, Zélio. Obrigado, Sara. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Eu acho que, complementando o que a Sara falou, o cuidado paliativo, ele é uma abordagem que visa trazer uma qualidade a mais na saúde das pessoas que estão com doenças complexas, né? Eu acho que existe ainda um mito, um conceito geral de que o cuidado paliativo é quando fala assim, não tem mais nada o que se fazer, acabou. E isso não é o cuidado paliativo moderno, real. O cuidado paliativo ele pode estar junto com o tratamento curativo, com quimioterapia, radioterapia, cirurgia na oncologia, por exemplo, e ele é um suporte de uma equipe multidisciplinar para ajudar as pessoas a enfrentarem situações adversas, porque é o que a gente costuma falar. A pessoa pode se curar, mas ao longo do tratamento ela pode enfrentar outras situações, como sintomas emocionais, depressão, ansiedade, a mudança física, a perda de a perda dos vínculos sociais, a perda do trabalho, e tudo isso a gente tem que cuidar, senão a gente acaba cuidando da doença e esquecendo de outros aspectos da saúde que das pessoas são fundamentais. Então, o cuidado paliativo ele tem que estar em conjunto com outros tratamentos em qualquer doença grave, e aí entra o Covid-19 também. Perfeito. Exatamente. E aproveitando, então, como é que tem sido essa vivência de vocês nesse período, né? Doutora Sara, como tem sido a rotina com os pacientes? Como tem sido essa transformação aí no dia a dia? Como vocês têm trabalhado?
Me conta um pouquinho. Antes da gente entrar nesse cenário, só complementando o que o doutor André falou, muitas pessoas têm um entendimento errado e eu gosto de enfatizar que paliativo vem de pallium, que significa manto protetor. Então, não é essa visão que as pessoas... É bem bonito, as pessoas têm a visão paliativo é alguma coisa para mais ou menos... Não é assim. O cuidado paliativo é paliar e significa acolher. Então, é nesse sentido que é a filosofia dos cuidados paliativos. E você está me perguntando como que tem sido, né, essas últimas semanas aí, desde que a gente começou com o cenário da pandemia atual. Então, tem sido desafiador, sabe? E ao mesmo tempo, todo esse cenário tem também nos mostrado o quanto nós conseguimos nos adaptar de forma positiva também. Eu falo que desafiador porque eu, como paliativista, a gente gosta muito do contato próximo e eu tinha uma certa resistência aos meios, assim, de consultas virtuais. E hoje em dia, que agora a gente está precisando muito desses meios, foi uma surpresa grata para mim, porque a gente tem conseguido fazer as teleconsultas, o telemonitoramento, e mesmo estando, às vezes, fisicamente distante, a gente consegue ainda dar suporte, estar perto, monitorar os nossos pacientes. Então, eu acho que foi está sendo um aprendizado para todos nós, né? Tanto todos os profissionais da saúde, como também para os pacientes, para os familiares. E aí a gente teve que modificar muitas coisas da forma como a gente vinha fazendo no cuidado. Perfeito. Doutor André, como é que foi a sua percepção nesse período? Complementando o que a Sara disse, eu acho que no primeiro momento foi um impacto assim de todo mundo. Nossa, agora a gente não vai poder continuar atendendo da mesma maneira, porque muitos pacientes que acompanham com a gente, eles são de uma população de risco, né, pela gravidade da doença. Então, esse distanciamento que nós tivemos que fazer, no primeiro momento a gente também fica vulnerável, né, porque a gente quer acolher, mas não pode. Então, acho que tem sido uma descoberta as ferramentas de contato à distância e a gente aprender também, nós profissionais, que o cuidado nunca para. A maneira de cuidar a gente pode mudar por uma câmera, um telefonema, mas é importante a gente também e as pessoas entenderem que a nossa preocupação continua. Então, às vezes, uma orientação de um medicamento, falar com o psicólogo sobre a angústia que está vivendo, uma orientação nutricional, uma dica da fisioterapia, qualquer forma de acolhimento que a equipe de enfermagem faz continuamente, eu acho que é fundamental para as pessoas não se sentirem sozinhas. E eu acho que também um papel de todas as unidades de oncologia é não trazer um estigma de medo, né? Porque nós estamos num momento com muitos medos, né? A gente perdeu o controle de muita coisa. E, de repente, as unidades, a clínica, que era um lugar de segurança, a pessoa pode ter um medo de entrar lá e falar, eu posso ficar doente lá dentro? Então, a gente também trabalhar para acolher essa pessoa, para ela se sentir segura, eu acho que é um grande aprendizado, né? Eu acho que são ganhos que nós estamos aprendendo a conviver com essa situação, né? Perfeito. Um pouco nessa linha, também queria perguntar para a doutora Sara, o que foi mais desafiador para você nessa adaptação? Assim, a gente conversou um pouquinho antes, queria que você contasse. Eu acho que, assim, com certeza não poder abraçar meus pacientes. Eu tô sentindo muita falta. A gente brinca dentro do cuidado paliativo, a gente gosta muito desse contato, desse acolhimento, do toque. E aí agora a gente até trava na hora da consulta, que a gente vai para abraçar, e aí a gente não pode abraçar, tem que fazer outros tipos de cumprimento. Então isso para mim foi uma das coisas mais difíceis. Ainda tem sido. Às vezes eu tô diante de uma família, tô conversando com o paciente, a gente toca em algum assunto, eles contam histórias
que a gente se emociona e a vontade que você tem é abraçar mesmo, né? E aí a gente tem que estar tendo que abraçar de outras formas. Então, tem sido bem por desafiador. Exemplo? Que formas com as palavras, com os olhares, né? Uhum. É a forma que é o que o André falou. Graças assim, a Deus, a gente não tem limite para o cuidado. Então, a gente consegue sempre cuidar. Independentemente da situação, a gente sempre tem formas para cuidar. Eu falo que o cuidado não tem limite. E isso é muito reconfortante para a gente, profissional de saúde, e para a família. E uma coisa muito interessante que aconteceu, eu estava até conversando com a psicóloga da minha equipe hoje, que até, assim, eu falo que, né, esse momento, ele traz medo, como o André falou, as pessoas têm muito medo, mas também traz uma certa amorosidade. Porque eu falo que as pessoas, a consciência, ela nasce do contraste, ou seja, quando as pessoas perdem, ou pelo menos têm contato de perder essas relações presenciais, a gente passa a valorizar mais as coisas. E o que a psicóloga da minha equipe estava contando é que ela está tendo conversas muito mais profundas e que muito mais pacientes estão procurando a psicologia. A gente sabe que está todo mundo muito ansioso, com muito medo, não só os nossos pacientes de risco, mas todos estão assim, os familiares. E isso traz à tona muita coisa que as pessoas antes, às vezes, ficavam tímidas de trazer, de conversar, e agora isso está se tornando, como que eu vou te falar? Um contato mesmo que a gente está conseguindo abordar de maneira mais tranquila ao lidar com o medo, com a ansiedade. Então eu falo, o que a gente não pode deixar é o medo nos paralisar. A gente tem medo, a gente é legítimo, mas a gente precisa fazer algo com ele, ou seja, ressignificar esse momento. E aí eu presenciei diversos cenários assim dos meus pacientes, das famílias, de momentos muito bonitos, inclusive. Eu tive um paciente meu que falou que tinha anos que não conversava com o filho, que morava distante, e agora eles conversaram por vídeo. E foi por conta desse momento, ou seja, na hora que você sente o medo do distanciamento, você fala, peraí, a gente precisa, né, dar valor às nossas relações, a ver o que é importante, o que importa. Então eu falo, trazer o que importa para o momento presente que a gente está vivendo. Então isso é outro ponto que eu percebo, né, tentando ver os pontos positivos dessa crise, que não é fácil, mas a gente consegue achar essas histórias. Obrigada, doutora. Doutora André, como que tem sido para você, assim, o que tem sido mais desafiador, mais complicado? Eu acho que a Sara falou muito bem, mas o principal é acolher a angústia e o sofrimento, né? Porque as palavras, os olhares ajudam muito, mas assim fica faltando um contato acolhedor, né? A gente um abraço, um aperto de mão. Infelizmente isso a gente vai ter que recuperar, mas também ao mesmo tempo como é importante a gente dar valor a isso, né? Às vezes esses pequenos gestos que agora a gente está limitado, a gente valoriza cada vez mais. Mas o outro lado, é o que a Sara falou muito bem, é a oportunidade, se a gente conseguir recuperar esses laços de confiança, a gente vê que os pacientes, eles vão ter uma oportunidade de enfrentar o medo. Eu acho que é um medo que se tornou global, que é o medo da finitude. Não tem uma pessoa nessa situação que pensa no Covid e fala, meu Deus, e se eu pegar? E se eu ficar doente? E se eu morrer? Então, o medo da morte, que é um medo coletivo, a história da humanidade, a gente sempre lidou com o medo da morte, mas a nossa sociedade atual, a gente estava fugindo da morte de diversas maneiras, a gente como paliativista, eu não vou pensar nisso agora, vou fazer tal coisa, a gente sempre tem subterfúgio, de repente, toda aquela rede de segurança se perdeu, né? A gente não pode mais, a gente tem que lidar com medos profundos, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de reflexão. E quem está enfrentando uma doença grave, como câncer, às vezes já tem um momento que tem isso, mas ela pode ter um momento com a equipe, com a gente, ou com seus familiares, com seus entes queridos,
de refletir, né? Falar, olha, o que está acontecendo comigo? Quais são meus medos? Se eu ficar doente, seja pelo câncer, seja pelo Covid, como é que eu quero ser tratado, né? O que eu gostaria que fizesse, o que eu não gostaria que fizesse, porque essas conversas, a gente acaba fugindo delas. E às vezes a gente tem segurança de falar nisso, mas parece que o mundo abriu uma janela de oportunidade para todo mundo ouvir um ao outro sobre esse medo, né? Porque antes é muito comum a gente falava assim, a gente fala com os pacientes, você já conversou isso com seus familiares? Aí, de repente, a família fala assim, não vamos falar disso não, vira para lá, isso aí não é assunto para a gente falar hoje não, se você fala, atrai. Mas, de repente, qualquer um pode passar hoje por isso, né? E aí eu acho que se torna um vínculo a mais, como é que eu quero ser cuidado, né? Eu acho que recupera uma essência do afeto, né? Perfeito. Até queria perguntar mais uma coisinha nessa linha. O que é essencial passa a ser visto com mais naturalidade? O senhor acha isso, assim, dentro desse aspecto de reflexão, do que a gente na verdade, assim, tá todo mundo como se estivesse todo mundo no mesmo barco, né? Assim, isso de alguma forma relaxa as pessoas para falar? Tem essa sensação? Eu acho que relaxar não, todo mundo está tenso com vários aspectos. Tenso, né? Mas se torna uma conversa mais aberta, né? Não é uma coisa que você, deixa para amanhã, né? Não vamos falar disso não. Eu acho que é uma conversa que está mais presente agora. A gente, no fundo, quando a gente fala nisso, e a Sara pode falar um pouco também, da gente falar do que é como você quer ser cuidada, a gente fala muito com as pessoas. Como é que você, o que é importante para você? O que dá um significado para sua vida? Porque é isso que é a essência do cuidado. Às vezes o que a gente faz para uma pessoa é o melhor dos mundos para ela, ela é plenamente grata. E às vezes o mesmo cuidado, outra pessoa pode falar, isso jamais eu quero para mim, eu não quero isso. Então abre essa oportunidade de conversar. Perfeito. Doutora Sara, seriam conversas mais valentes, mais corajosas? Você teria essa percepção? Assim, qual que é a sua percepção disso? Sim, e o que a gente estimula, né, quando isso se apresenta, é estimular a ter essa conversa entre os familiares, né? É uma conversa para se ter com as pessoas que o paciente ama, que o paciente confia, e com a equipe de saúde, ou seja, a gente, dos pilares dentro dos cuidados paliativos é o respeito à autonomia e os valores de cada um. Então, o que é dignidade para aquela pessoa é o cuidado individualizado. O que é importante para ele, como o André disse, isso também tem um nome que a gente fala, né, no Conselho Federal de Medicina, que é Diretivas Antecipadas de Vontade ou Testamento Vital. Mas o que isso engloba, a essência é essa. Eu preciso cuidar de você de acordo com seus valores, com sua autonomia, com a sua biografia, com a sua história de vida. Então, para a equipe de saúde, é importante saber esses valores. E muitas vezes, como as famílias não têm, às vezes, essa conversa dentro de casa, nem o familiar próximo sabe os valores mais profundos, o como ele quer ser cuidado. Então, estimular essas conversas, como o André falou, não é simples, mas é muito importante, porque traz à tona realmente o que é essencial e facilita para a gente organizar algo que a gente chama de planejamento de cuidados, que a gente sempre faz em equipe, em conjunto com o oncologista, com todos os médicos e todos os profissionais, né? Com enfermagem, psicologia, fisioterapia. Para a gente traçar o melhor plano de cuidado para aquele paciente, eu preciso conhecer bem aquele paciente, com tudo que engloba os valores, a forma, a história dele, né? A gente pergunta, a primeira consulta que a gente faz no cuidado continuado, a gente faz uma extensa pesquisa da biografia, da história de vida, da religiosidade. As pessoas até no começo acham engraçado, falam, nossa, mas
por que vocês fazem essas perguntas? A gente fala, porque a gente quer conhecer você. A gente sabe da sua doença, mas a gente precisa conhecer o senhor fulano, porque isso é importante para a equipe de saúde, para eu saber cuidar da melhor forma. Não é o que eu acho que é bom para mim que vai ser bom para ele. Nem sempre. A gente precisa ter esse cuidado em equipe mesmo, para que todo mundo consiga olhar para o paciente, para a família e falar: a gente está fazendo o melhor para ele do jeito que ele quer, né? Da forma com que ele enxerga a vida. Então, eu acho que resume um pouco dessa história de conversar sobre os valores, né? Perfeito. E, doutora André, complementando, o senhor, né, comentou muito dessa questão do cuidado, né, do cuidar sempre, né, assim, independentemente de qualquer coisa, está sempre, o paciente ter essa segurança de que está sendo cuidado. Dentro de toda essa transformação de rotina que a pandemia obrigou todos a se readaptarem, como tem sido na prática esse dia a dia, né? Vocês comentaram já um pouco, mas eu queria alguns exemplos assim de como é que esse paciente, a percepção também do paciente, naturalmente, em alguns casos, pelo que eu estou entendendo, os pacientes conseguem fazer esse deslocamento até a clínica, em outros tem que ser por telemedicina, né? Virtualmente. Me conta um pouquinho de exemplos assim que mostrem essa adaptação e essa mudança, né? O que é muito interessante que a gente pode fazer as equipes de enfermagem que trabalham nos cuidados continuados, elas têm feito um acompanhamento de sintomas. Então, liga para o paciente, pergunta se ele está sentindo dor, se ele está sentindo alguma alteração, que parece coisas que no dia a dia as pessoas deixam passar, e o mais comum é ela não valorizar e falar: vou esperar consulta médica, vou esperar qualquer coisa, vou no pronto-socorro. E aí pode ser um momento que a pessoa vai se expor até no ambiente que não é o melhor para ela. Então, a gente chama que é uma monitorização proativa, né? Também as equipes, cada profissional tem procurado ajudar quando a enfermagem identifica algum sintoma, algo que está prejudicando, entra em contato, a equipe faz um primeiro acompanhamento, ou também combina do paciente vir para a unidade, às vezes numa consulta já com o oncologista, ou durante o dia da infusão de quimioterapia, aproveita que a quimioterapia, na maior parte das vezes agora, é feita em ambiente isolado, entra na sala, aproveita aquele momento que o paciente está na sala de quimioterapia e atende ele. Então, já traz uma oportunidade de evitar um deslocamento e estar presente também. O rodízio de profissionais na sala, também nos quartos, para evitar muita gente. Então, são algumas estratégias do dia a dia que favorecem essa atenção do cuidado sem expor o paciente a um ambiente de risco, né? Então, é uma mudança que antes o paciente tinha que vir atrás e aí a gente falou: não, vem tal dia, vem tal horário, faz. Agora a gente já era uma natureza do nosso cuidado, mas agora se aumentou assim, como é que você está? O que a gente pode fazer? Qual horário é mais fácil para facilitar essa vida, né? Eu acho que é uma mudança de paradigma da maneira de oferecer o cuidado, né? Perfeito. E novos, doutora Sara, complementando essa rotina nova, né? Novos sintomas têm acontecido nesse período? Imagino que outro dia eu estava vendo uma entrevista do psicanalista Jorge comentando que as pessoas estão em pânico e que existe um estágio que deveriam perseguir, que é o estágio do medo, que o medo você enfrenta, né? O pânico, ele é mais... Eu não sei o quanto que isso de alguma forma no dia a dia aparece. Está dando para manter a serenidade aí de uma forma geral?
Tem sido bem variável, mas o que eu percebo é que sim, a gente está notando mais sintomas ansiosos, né? Mais pacientes que sempre, às vezes, foram pacientes muito tranquilos, que por conta da situação, outro dia uma paciente chorou comigo dentro da quimioterapia, né? Que a gente faz esse atendimento para conciliar enquanto ele está fazendo a quimioterapia, porque ela estava com saudade dos netos. E aí isso é de cortar o coração, né? E aí a gente estimulou ela a conversar por vídeo, algumas coisas. E essa paciente, ela sempre foi muito alta astral, mas ela estava no momento porque o confinamento, por si só, ele traz várias outras questões. E os sintomas ansiosos, os sintomas emocionais psíquicos interferem no físico. Então, tem pacientes que estavam com bom controle de dor, voltaram a sentir dor. E aí a gente o que eu tenho sentido, né, como o André falou, a gente tem precisado fazer uma monitorização mais frequente para estar mais perto desses pacientes dessa forma, né, de estar sempre ligando, fazendo as videochamadas, sempre que eles vão fazer o tratamento a gente tenta conciliar a consulta, para que eles não se sintam desamparados nesse momento que eles sabem que o ambiente hospitalar é de risco para eles. É lógico que sempre tem situações que vai precisar e tem que ir para o pronto-socorro, mas as situações mais corriqueiras, eles têm procurado na clínica, porque a clínica passa uma segurança maior por todo o nosso controle rigoroso, né, de higiene, de todas as medidas, e também por essa monitorização que a gente tem feito, como diz o André, ativamente. Então, a gente faz a monitorização por telefone, às vezes por vídeo, e dependendo do que a gente percebe, a gente marca a visita presencial, porque às vezes não tem como a gente fazer tudo à distância. Por exemplo, um exame físico, uma queixa nova, eu preciso fazer presencial. E aí a gente sempre tenta conciliar o tratamento oncológico, a medicação com o dia da consulta. E o que mudou também a dinâmica, que o André comentou, é que antes a gente fazia, como o cuidado paliativo ele é sempre feito em equipe, a gente fazia antes a consulta junto com os profissionais, multiprofissional, né, a fisioterapia, a nutrição, a psicologia e a família. Agora, o que a gente tem feito é revezar o atendimento. Então, a gente vai, avalia, vê se tem as outras demandas, depois vai outro profissional, sempre com todos os cuidados de higiene. Então, a gente está tendo que fazer essa dinâmica que é diferente, que antes a gente fazia como se fosse uma reunião todos juntos, né? A equipe toda ali com o centro no paciente. Então, uma outra percepção que eu tenho tido desses atendimentos, que você me perguntou, é a questão do sedentarismo. Os pacientes, por estarem ficando mais confinados em casa, eles têm queixado mais, às vezes, da fadiga, porque a gente sabe que é um ciclo. Né? A fisioterapeuta da minha equipe, outro dia a gente estava conversando sobre isso, ela orienta os pacientes a continuarem a fazer exercícios físicos em casa. É muito importante isso. Lógico que cada um vai ter a forma com que pode se fazer a certas atividades. Né? A pessoa que não tem o hábito de fazer atividade tem que ser atividade leve, a gente fala 10 minutos de caminhada, mesmo que seja dentro de casa. E aí a gente tem vários outros tipos de exercício. Mas o que a gente estava conversando é sobre quanto mais o paciente fica parado, aquele paciente que era ativo, mais pode gerar uma atrofia muscular e uma piora da fadiga. Então, ficar deitado o dia todo, porque muitos pacientes acabam porque estão dentro de casa, isso pode piorar o sintoma da fadiga. Então, a gente tem que estimular, mesmo com todas as limitações, outras formas de exercício, é lógico, a depender da condição do paciente, né? E até estimular as familiares a auxiliarem, né, os pacientes a realizar esses exercícios. Então, a gente está achando estratégias, né, de adaptação. Na clínica que eu trabalho aqui em Belo Horizonte, a gente tem também oferece para os pacientes atividades de saúde complementar, que é a medicina integrativa. E algumas delas não está sendo possível, como a acupuntura. Mas outras a gente consegue disponibilizar ainda em formato videoaula. Então, lá na clínica, a gente está oferecendo 3 vezes por semana a aula de yoga online, o reiki, a aula de costura,
está mantendo. Então, algumas atividades para as pessoas que estão em casa, que às vezes é muito difícil, né? O confinamento, ele traz todos esses sintomas. Essas atividades a gente está tentando manter, fazendo essas adaptações. Perfeito, obrigada. Doutor André, quer complementar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta já aqui, mas se você quiser complementar aí na rotina... Não, eu acho que o principal impacto dessa pandemia são os sintomas emocionais, porque a ansiedade vem para todo mundo, e é interessante que a gente percebe que muitas vezes a manifestação da ansiedade é de outras formas, né? Tem o sedentarismo e associada com a fadiga, como a Sara falou, mas muitas vezes pode ter um aumento de peso que a gente acaba comendo, e aí um outro sintoma também, às vezes sintomas físicos que a pessoa já tem, dor, falta de ar, pode aumentar, mas não porque o câncer aumentou ou alguma outra coisa, é porque existem componentes emocionais que pioram nossos sintomas físicos. Então, o fato de eu me sentir com medo, angústia, piora a minha sensação de dor. Imagina uma pessoa que está tratando um câncer de pulmão, começa a tossir, vai falar, nossa, será que agora minha tosse é porque eu encontrei com alguém que está com Covid? Então, assim, não tem como não tratar a magnitude da pessoa. Então, é importante a equipe passar essas orientações, como a Sara falou. Aqui em Ribeirão Preto, a gente também procura, a equipe da fisioterapia, passar exercícios para a pessoa fazer em casa. A nutricionista está sempre revendo esse aspecto alimentar. E a equipe, o psicólogo nosso aqui também está falando, mas parece que é uma pergunta simples, né? Mas é uma pergunta fundamental. Tá tudo bem com você, né? Acho que essa é uma pergunta que a gente fazer todo dia. E às vezes não adianta a gente falar, às vezes não, tá tudo bem, mas não é isso que a gente quer ouvir, né? Então, tem muita coisa que a gente pode ajudar as pessoas e as pessoas também manterem isso para não perder todo esse... Alô? Oi? Oi. Deu uma travadinha, mas voltou. Ah, tá. Legal. Então, estou com uma pergunta aqui da Ana Carolina Soares. Ana Carolina, obrigada pela audiência. Ana Carolina é uma brava jornalista aqui em São Paulo, super importante. Obrigada pela sua pergunta. Ela pergunta o seguinte: e os médicos? Como os médicos enfrentam seus próprios medos? Eles têm também esse medo de pegar o vírus no hospital, o medo da morte? Como eles refletem esses temas em família? O André quer emendar? Tá. Bom, como todo mundo, a gente tem os mesmos medos, né? Eu acho que a gente também enfrenta esse dilema de pegar, não transmitir para a família, mas o que alivia é assim, primeiro, a gente saber que as medidas de prevenção estão sendo oferecidas, a gente se prevenir, oferecer isso, a gente vê o apoio das unidades de oncologia, dos hospitais, sempre que possível, parando. E eu acho que o importante é as equipes terem um espaço, isso daí a gente já trabalhava muito no conceito do cuidado continuado, cuidado paliativo em geral, e ter um espaço de falar os seus próprios medos para os outros, né? Porque se a gente não fala o que está pensando, aquela angústia só se amplifica, né? Então, o que faz muita diferença é a gente conversar em grupo. Eu tenho visto alguns lugares fazer uma pausa antes de começar as atividades e as pessoas falarem o que estão sentindo, no fim do dia, na hora, trocarem, falar, olha, como é que foi meu dia, o que teve de positivo, o que teve de negativo. Porque se a gente sai de um ambiente como esse, vai para casa, a gente sai assim, carrega não só o medo de estar, mas a gente também carrega ansiedade, carrega angústia, e isso daí, aí chega em casa, isso aí talvez traz de volta para o trabalho. Então, assim, precisa ter pausas, não só físicas, a gente precisa criar as pausas emocionais também, né? Então, acho que é uma maneira da gente se dar suporte um para o outro entre os profissionais de saúde. Perfeito. Doutora Sara, quer complementar? Essa pergunta é excelente, porque traz um dos conceitos primordiais dentro dos cuidados paliativos, que é o autocuidado, a importância de cuidar de quem cuida. E isso, como o André falou, é uma prática nossa, e a gente tem o privilégio de trabalhar em equipe
Então, dentro da nossa equipe, a gente tem esse apoio mútuo, né? Então, às vezes, um dia que um colega não está legal, o outro se apoia, a psicóloga, a enfermeira, a gente, né, se apoia nesse sentido. Então, tem esse espaço de troca, que é importantíssimo. E também a questão do autocuidado fora do trabalho, porque eu falo que a gente tem que estar inteiro para cuidar do outro. E se a gente não tiver inteiro, a gente não vai conseguir dar o melhor da gente para o outro. Então, é ter os momentos também de descanso, de ir para casa, de ficar com a família quando possível, né? De ter essas conversas. Claro que todo profissional de saúde está com medo, sim. A gente tem medo de ser transmissor assintomático, a gente tem medo de pegar, a gente tem medo de transmitir para nossos familiares. Então, a gente está cheio, mas a gente tem tomado todas as precauções. E o que eu enxergo no grupo, que está bem bonito de se ver, é a solidariedade. Então, os comitês de crise do grupo, eles estão se organizando para dar esse apoio para a equipe, para o corpo clínico, para a equipe de saúde como um todo. A gente tem feito, né, quando um colega se ausenta por uma suspeita, às vezes não era Covid, é só uma rinite, mas ele tem que se ausentar, então todos os outros já se prontificam para cobrir. Então, essa solidariedade entre os colegas que está acontecendo, a gente está vendo no grupo de forma assim, bem dinâmica acontecendo, né? Um tá precisando, o outro vai dar uma mão, nesse sentido de quer conversar, vamos sentar aqui quando a gente vê que um colega, né, tá muito cansado. E ter o momento que o André falou das pausas, né? Não só de quando sai do trabalho conseguir ter o seu momento de autocuidado, seja, cada um tem, eu falo que tem o seu tipo de autocuidado. Eu tenho um colega que o autocuidado dele é tocar um instrumento, o outro é fazer as práticas de oração, então o outro é fazer atividade física. Então, o momento de autocuidado nosso é essencial, né? E aí vem também as práticas integrativas que podem ajudar a gente, né? Os exercícios de respiração, mas esse ponto que a jornalista perguntou é, assim, essencial, e eu falo que se a gente não falar abertamente sobre isso, a gente corre o risco dos profissionais entrarem numa espécie de burnout, né, que a gente fala, que é o esgotamento. Então, eu acho que é bem importante, e ainda bem que a gente trabalha, né, André, que a gente tem o privilégio de trabalhar em equipe. Então, a gente vai um cuidando do outro sempre. Perfeito. Olha, já vou emendar com uma outra pergunta aqui da Aiesca, um pouco sobre a definição do trabalho de vocês. Ela pergunta se sobre a linha de cuidados continuados, se este atendimento é feito durante todo o tratamento. Eu acho que vocês até já responderam isso, mas só para não deixar a Aiesca sem resposta. Claro, só para a Aiesca saber, existem alguns critérios mais específicos para cada doença. Câncer, a gente pode falar que é principalmente câncer quando está numa fase mais avançada e o impacto do cuidado continuado, cuidado paliativo é maior, mas a gente dá muita atenção para qualquer sintoma que seja de difícil controle. Então, se o colega oncologista, hematologista, estiver cuidando de uma pessoa e a pessoa trazer uma queixa que ele perceba que ele não está conseguindo lidar, é fundamental uma equipe estar presente para ajudar. Então, muitas vezes a gente pode dizer até sempre ser a dor, mas uma ansiedade, uma depressão, uma angústia, uma fadiga, a gente não pode ignorar isso, falar isso é normal, é assim mesmo. Então, qualquer sintoma é alvo de ação da equipe, sim. Isso, inclusive, está dentro da definição do que são os cuidados paliativos, no sentido, o cuidado paliativo, ele é importante em todas as fases da doença e com o objetivo, em concurso com todo o tratamento, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e melhorar, influenciar positivamente no curso da doença. Ou seja, qualquer fase, e isso que o André falou, o nosso objetivo é qual? Melhorar a qualidade de vida. Sempre é hora de melhorar a qualidade de vida. Então, em qualquer fase que o oncologista que está acompanhando sinta a necessidade de ter esse apoio conjunto, a gente fala que se a gente pudesse, o ideal era acompanhar todos os pacientes desde o diagnóstico, mas a gente sabe que nesse momento atual o que a gente tem feito a gente espera a referência da equipe que acompanha
E aí, assim que a gente recebe, tem pacientes que eu acompanho desde o diagnóstico, tem outros que é em algum outro momento, que a gente percebe que às vezes o tratamento está trazendo sintomas ou a própria doença e a gente vai entrar junto para ajudar. Mas não tem regra de quando deve. O quanto antes é o ideal, né, André? O quanto antes. Sim. Mas isso quem vai definir é sempre o oncologista que está acompanhando o paciente, que vai fazer o encaminhamento para a equipe. Perfeito. Olha, temos mais uma pergunta aqui da Carolina. Ela pergunta o seguinte: se para pacientes mais debilitados é possível adotar alternativas como troca por medicação oral ao invés de quimioterapia para que eles evitem saídas? E se essa mudança de protocolo pode ser analisada em momentos como este de pandemia? Doutor André, o que o senhor... É possível, claro que depende, falando para a Carolina, é possível, depende do tratamento que ela está recebendo e se existem essas opções, né? Se a mesma medicação, a mesma linha de tratamento tem por via oral ou somente por infusão, e aí conversar com o oncologista, ela trazer essa demanda, qualquer pessoa, e falar. Mas isso não é só para a pandemia, a gente muitas vezes já faz essas abordagens conforme a vontade da pessoa. Às vezes as pessoas... A gente está falando de pandemia porque a pandemia se tornou um gatilho para a gente conversar sobre outras coisas, mas várias vezes eu já conversei, eu acho que a Sara, outros colegas, outras equipes, assim, o paciente tem uma vontade de viajar, quer visitar um familiar que mora longe, tá com uma viagem, sonha com essa viagem há meses, anos, e muita gente falou: mas você já conversou com o seu oncologista sobre isso? Se é possível espaçar o tratamento, se é possível dar uma pausa, se é possível trocar para você viajar, porque senão as pessoas ficam assim, achando, quando eu melhorar, quando o tratamento parar, quando acabar. Então, assim, eu acho que a pessoa trazer essa demanda é fundamental. Às vezes, infelizmente, tem tratamentos rígidos, porque senão perde o efeito, mas eu acho que trazer essa visão, e com certeza muitos oncologistas estão pensando nisso, vem pensando em fazer substituições para diminuir a exposição dos pacientes. Mas eu acho que o principal é a pessoa também perguntar sobre isso. Perfeito. Doutora Sara, teria alguma consideração nesse sentido? Não, é só isso mesmo, que sempre converse com o seu médico, né? É a opção melhor. Para ver se é viável. Em alguns casos vai ser possível, em outros casos talvez não. O que eu gostaria de reforçar é que todas as clínicas da Oncoclínicas estão trabalhando de forma para manter o máximo a segurança, né, daquele paciente que vai à clínica, que vai fazer o tratamento lá. Então, tem todo um protocolo de triagem dos pacientes na entrada, durante, uma higienização que sempre já foi feita e agora está sendo apenas mais sistematizada. Então, em alguns casos pode ser possível, mas se não for possível, né, depende do caso, isso precisa ser conversado com oncologistas, a gente tem que avaliar as opções. E para ter essa conversa, eu falo, vamos conversar com as equipes, né? É uma conversa multiprofissional que a gente chama de decisão compartilhada. Então, ela precisa levar essa demanda e junto com o oncologista, com a equipe que acompanha, com o cirurgião, às vezes com o radioterapeuta, a gente fazer o melhor plano de cuidados. Então, individualizar o cuidado, mas sempre converse com o seu médico. Perfeito. Doutora Sara, aproveitando aqui, emendando aqui com uma pergunta, que eu acho que também já foi um pouquinho respondida por vocês, mas vou colocar aqui, que é uma pergunta da Daniela. Ela pergunta se os pacientes têm apresentado mais sinais de medo e que, em relação ao paciente oncológico e ao psicológico dessas pessoas que já têm uma dificuldade de enfrentar o tratamento, como está sendo a visão de vocês diante de tudo isso? Já falamos um pouquinho, mas... Sim. Conta para a Daniela, que talvez não tenha pegado essa parte.
Daniela, é sim uma realidade, né? A gente está enfrentando com o medo, com a ansiedade, com o processo emocional, e o que a gente tem percebido é que por conta disso tem tido uma busca maior pelos atendimentos da psicologia, e não só a psicologia, a gente como equipe, a gente também sempre vai abordar essas questões né, que são essenciais no cuidado do paciente, as questões psicológicas e emocionais que vão impactar no tratamento. E o que a gente tem tentado fazer é isso, é mostrar para esses pacientes que a gente tem formas de lidar com o medo, né? Como o André falou e você mesmo falou, a gente não pode deixar isso virar um pânico, a gente precisa ressignificar isso. E uma outra coisa que é interessante é que nessa busca, né, para a gente tentar ver alternativas de lidar com isso de uma melhor forma, eu lembrei de um caso de uma paciente minha que ela estava extremamente entristecida, desanimada, ela estava em tratamento, ela não estava conseguindo fazer as coisas que ela gostava. E olha que interessante, uma das paixões dela é costurar. E quando começou a pandemia do Covid, a família dela começou a pedir para fazer máscaras de pano e ela voltou a costurar. E aí, quando ela foi lá na clínica, e aí ela tava com uma outra cara, com um sorriso, eu falei, o que aconteceu? Aí ela falou, eu consegui voltar a costurar, eu tô costurando máscara para as pessoas que estão pedindo na minha vizinhança, porque aqui em Belo Horizonte a prefeitura pediu para que todas as pessoas agora usem a máscara de pano, e isso para ela resgatou uma atividade que para ela trazia sentido para a vida dela, né? É prazerosa, que é a costura. Então a gente fala assim, que às vezes a gente não resolve apenas com medicação, né? Essas situações é com a psicoterapia, que é importantíssima, e com a ressignificação desse momento de achar estratégias dentro da história de cada um. Então, sim, eu tenho visto um aumento, mas a gente tem conseguido tentar trabalhar de diversas maneiras com esses pacientes. Perfeito. Eu só queria complementar para a Daniela, que eu acho que a gente está vivenciando tipo um luto coletivo mundial, né? Quem trabalha com psicologia já ouviu falar de uma pesquisa, uma psicóloga norte-americana chamada Elizabeth Kübler-Ross. Ela escreveu um livro na década de 50 chamado Sobre a Morte e Morrer. E ela que trouxe a teoria das 5 fases da aceitação da morte. Isso é um pouco questionado hoje, mas assim, a primeira fase é a negação, então acho que todo mundo passou, isso aí está na China, não chega aqui, não chega na minha cidade. Aí a hora que chega, a gente vai para uma sensação de raiva, por que aconteceu isso, por que comigo, por que eu tive que parar de trabalhar, por que eu perdi isso. Depois vem a barganha, que é você tentar fazer alguma coisa para, se eu fizer isso, eu vou conseguir ter oportunidade. E quando a gente percebe que nada disso, vem a depressão. E aí, quem passa por tudo isso, ou lida bem com isso, vai para uma fase que a gente chama de aceitação. E não é alegria, não é um bem-estar dessa situação, mas é compreender tudo isso que a gente vive e como a gente procura mecanismos, apoios para lidar, né? Como a Sara trouxe a paciente dela, que descobriu no bordado de novo, na costura. Então, eu acho que todo mundo vai passar, algumas pessoas vão parar em algumas fases, a gente vê que tem gente que fica na negação ou fica na raiva, mas é uma maneira de enfrentar situações adversas, são mecanismos de defesa que toda pessoa tem. Agora, como ela vai aprimorar ou não, aí vai muito dos recursos próprios dela, do suporte da família, o suporte da equipe, porque quem tem câncer já tem uma fragilidade maior pela doença em si, mas às vezes os pacientes surpreendem a gente de maneiras tão espetaculares que a gente fala assim, nossa, é incrível como é que você lidou com isso, né? É muito gratificante ouvir a pessoa falar assim, eu não penso no câncer, eu penso no que eu quero viver, eu penso como é que eu posso melhorar, né? Então, eu acho que os recursos de cada um, seja recursos pessoais, a própria espiritualidade, através, às vezes, da religião, o apoio da família. Eu costumo muito perguntar para as pessoas assim,
onde você pega ânimo para enfrentar o dia a dia, né? O que te apoia? Às vezes as pessoas falam muito da minha família, das pessoas que eu amo, dos meus amigos, da minha religião, de coisas que eu gosto de fazer. E muito antes do Covid a gente pergunta, mas por que você parou de fazer isso, né? Por que você não está falando com esse familiar? E às vezes naquele mundo que a gente estava, a gente vai perdendo esses vínculos, esses laços. Então é importante a gente resgatar, né? Então acho que são mecanismos, são coisas tão essenciais que a gente tem que refletir, né? Bacana. Olha, tem uma pergunta aqui do Daniel. Obrigada, Daniel. Ele pergunta como lidar com os familiares cuidadores. Doutora Sara. Muito importante você citar isso, Daniel, porque isso tem sido uma preocupação dos cuidadores, dos familiares, e uma pergunta frequente nas nossas consultas, como que eles devem se portar, quais que são os cuidados. Então, o que a gente orienta, por exemplo, agora, os pacientes que estão indo na clínica, pode ir só com um acompanhante, e de preferência o acompanhante que já tem cuidado, né, desse paciente em casa, e tomar muito cuidado, porque todos os pacientes, a maioria dos pacientes oncológicos, eles são uma população de risco. Então quem está cuidando, o ideal é que fique presente na casa do paciente, que não fique saindo e voltando. Se precisar sair e voltar, que tenha todas as precauções de higiene, né? A gente fala, troca a roupa, tira o sapato, deixa na porta de casa. E se começar os cuidadores com qualquer sintoma gripal, devem ser afastados, devem se distanciar, né? Não é só usar a máscara. Se o cuidador estiver apresentando sintomas, ele deve trocar o cuidador mesmo, pedir para outra pessoa cuidar, ou manter um distanciamento. Às vezes a gente fala até separar os utensílios domésticos. Então, esses cuidados têm sido perguntas frequentes, né, que a gente observa dos pacientes. É lógico que os nossos pacientes já tinham esse cuidado por serem pacientes que estão em tratamento, que a imunidade já está mais baixa, mas agora com o Covid a gente tem que realmente ter um cuidado maior, e a gente tem feito essas orientações aos cuidadores, a que tenham todos esses tipos de precaução, e quando for na clínica só ir um acompanhante, né? Não ficar trocando de acompanhante também. Então a gente tem feito esse tipo de orientação. André, você gostaria de... Até queria perguntar para o doutor André, assim, o aspecto psicológico também desse familiar cuidador, né? Como lidar com ele também no aspecto psicológico, né? Eu ia complementar a Sara nesse aspecto, falando com o Daniel, além de todos os aspectos que a... Oi? Que bom, coincidiu então. Além de todos esses aspectos que a Sara trouxe muito bem, das prevenções do Covid, o suporte psicológico, emocional do cuidador é fundamental, porque é um binômio paciente-cuidador, eles estão fortemente entrelaçados. Então, muitas vezes, nas nossas avaliações, a equipe da psicologia, ou às vezes a própria equipe em conjunto, conversa com o cuidador em separado, para ele ter um momento dele, para ele trazer as angústias, os medos, o desabafo. Existe já na saúde o conceito de estresse do cuidador, é muito comum isso. Frequente. Os cuidadores se sentem sobrecarregados, eles negligenciam a própria saúde, então eles falam assim, na hora que ele melhorar eu vou me cuidar. Mas se você não se cuida hoje, você vai ser o doente de amanhã. E aí a gente sempre traz isso, o autocuidado, assim como tem na própria equipe, o cuidador ele também precisa se cuidar, porque senão ele vai ser o segundo doente, né? A gente fala aquela expressão, o abraço do afogado, né? A pessoa está se afogando, a pessoa abraça e vai junto. Não é que a gente não quer tirar essa visão do cuidador de estar... Mas ele tem que estar com recursos próprios, saúde, emocional, para lidar. Então, eu acho que a gente sempre tem essa visão. Isso é complementando. Pode ir, Sara, por favor. Não, que muitas vezes a gente percebe, né, André, que esse cuidador está sofrendo mais que o paciente. Isso é muito comum.
Muito. Às vezes é muito comum a gente falar com o paciente falar, doutor, eu estou tranquilo com a minha doença, eu sei o que eu tenho, minha preocupação é ele, minha preocupação é ela, porque se eu partir amanhã, eu estou bem, mas ela não está preparada ainda. Então, às vezes a gente precisa resgatar e facilitar essa comunicação, né? Isso. Lá dentro... Não, pode falar. Não, imagina, era só para complementar que mesmo na situação de isolamento, as pessoas, de uma maneira geral, ficam mais irritadas, né? Você não, né? Você tá numa situação ali de ter que não pode sair de casa. Imagino que numa situação como essa, que você já tem um familiar cuidador, isso possa também influenciar, né? Essa variável, né? Sim, potencializa, né? Porque se o vínculo do cuidador com a pessoa que está tratando o câncer já não está adequado, esse contato contínuo aumenta, piora isso, né? Então, a gente precisa ter essa percepção. Eu acho que deixar a mensagem dos cuidadores, trazerem isso para o seu profissional, para o oncologista, para falar, olha, eu estou com muita dificuldade de lidar com isso, eu estou com angústia nisso, para a gente também tratar isso, né? A gente, no cuidado continuado, a gente tem o hábito, Gisele, de fazer reuniões familiares. Sempre para alinhar o cuidado, para esclarecer dúvida, para conhecer a família. E agora, com o Covid, a gente não pode fazer reunião todo mundo junto. Então, a gente tem feito duas estratégias. Uma estratégia é de atender cada familiar separadamente. E a outra é de, às vezes, fazer por vídeo. E tem sido muito interessante também, porque quando a gente atende o familiar em separado também, e às vezes até eu já tive muitos casos que o paciente me pediu, falou, doutora, você pode conversar com meu esposo, você pode conversar com a minha filha, que eu acho que eles estão precisando. E quando a gente vai conversar, eles vão trazendo várias questões que você vê que o sofrimento está grande e que são coisas simples de serem, às vezes, dúvidas que eles estavam ali guardando. Então, que faz toda a diferença. Eu lembro uma vez que um paciente pediu para conversar com a família dele e a gente conversou com cada um da família, eram vários filhos, e depois ele voltou para a consulta e falou, doutora, o que aconteceu? Porque tá tudo melhor lá em casa. E foi muito bonitinho, mas porque só o fato deles saberem como cuidar, como ajudar, sabe? Isso faz diferença. Então a gente estimula isso. E as pessoas até, mas eu posso vir um dia sozinho, sem o paciente? Pode. A gente tem esse fluxo e agora com o Covid a gente tem feito às vezes por vídeo ou fazer consulta individual, que aí é mais seguro. Mas é muito importante o que o André falou. Cuidadores, né? Familiares, sendo da família ou não, familiares, perguntem, não fiquem guardando, né, o sofrimento ou as dúvidas, porque isso traz angústia. E a nossa equipe de cuidados continuados, como todas as equipes que trabalham com pacientes oncológicos, eles têm essa abertura ao familiar, né? Todos os oncologistas, eles sabem a importância de conversar com o familiar. Então, esse é um recado importante. Deixa eu só quebrar o protocolo aqui. Tem muitas mensagens carinhosas para vocês dois. E pessoas que deram o nome aqui, a Heloísa, a Lívia Intamarinense, a Maria Otília Melo, Geraldo Cláudio, Hélia Chaves, estão dando beijos, que estão assistindo, estão com um fã-clube aqui. E eu queria emendar, olha o novo abraço aí, né? Não é? Então, eu queria emendar com mais uma pergunta também que diz respeito aqui sobre os familiares, né? E aí eu tenho uma pergunta da Lu, de Belo Horizonte, que ela pergunta o seguinte: como lidar com os familiares em que o paciente não quer dar continuidade ao tratamento de câncer, sendo que o paciente é uma pessoa lúcida, esclarecida sobre o assunto, mas os filhos insistem que seja feito tudo o que tiver ao alcance? Olha,
Primeiro que é um direito de qualquer pessoa lúcida, orientada, recusar qualquer tratamento. Desde não querer tomar remédio até não querer ir para uma UTI. Isso no Brasil é válido e é um direito. Inclusive, como a Sara trouxe, existe já no Brasil essa visão chamada Diretiva Antecipada de Vontade, que é um documento que a pessoa pode preencher quando ela estiver lúcida e orientada e falar: se eu estiver numa situação de uma doença muito avançada e irreversível, eu não quero ser submetido a tais procedimentos. Geralmente, tratamento de suporte artificial de vida, UTI, respirador mecânico, tudo que vem. Então, é um direito das pessoas. Quando a gente vê que uma pessoa não quer continuar o tratamento, o que é importante a gente avaliar é o motivo dessa pessoa não querer mais o tratamento. Ela está insatisfeita com a equipe? Ela está com alguma demanda em relação ao tratamento? O efeito colateral é muito grave, está atrapalhando a qualidade de vida? Será que é algo que nós possamos melhorar? Ou é uma sensação de finitude que a pessoa imagina e fala: olha, eu não quero mais continuar assim, eu decidi que eu quero seguir um novo rumo, eu não quero mais tratar. E a pessoa sabe os benefícios e os malefícios, e aí a equipe tem que conversar com a família, porque a equipe passa a defender o direito dessa pessoa. Então, é fundamental a gente também levar para a família, fazer, como a Sara falou, uma reunião de família, e talvez entender qual o motivo da família estar com essa angústia. Será que ela conversou? Será que ela... É o medo da família de lidar com a perda? É o medo de lidar com a morte? É algum outro fator emocional familiar que não foi resolvido, né? Às vezes é muito comum, eu falo para os familiares de pessoas que estão nos últimos momentos de vida, nas últimas horas, as pessoas perguntam: o que eu falo para ele? Eu falo: olha, se você tem alguma coisa importante para falar, fala para ele, eu falo que vai estar tudo bem, eu perdoo, eu te amo. Às vezes são palavras que a gente esquece no dia a dia, né? E às vezes a gente pode até falar agora no Covid, né? A gente não pode abraçar. Então, acho que as famílias têm que refletir assim: o meu medo é por quê? Né? Será que eu ainda não perdoei ele? Será que a gente não fez tal coisa? Será que é uma raiva? Então, acho que é um momento de reflexão, né? E às vezes surge muita coisa por trás disso. Doutora Sara, quer complementar? Eu concordo com o André. Eu acho que nessa situação específica que ela trouxe, a primeira coisa seria entender o que tem por trás desse pedido. Eu quero que faça tudo. O que é tudo para essa família? O tudo deles condiz com os valores do paciente? Existiu um diálogo? Então, acho que tem muito aí a ser explorado. E isso precisa ser feito em conjunto com a equipe. Então, acho que a equipe está aí para ajudar essas situações difíceis. Então, você vê que existe um conflito da opinião do paciente com a opinião da família. E, com certeza, ambos querem a mesma coisa, mas ainda não sabem, porque não tiveram como ver a perspectiva de ambos e entender o que está acontecendo. E a equipe de saúde está aí para ajudar nisso. Então, o meu conselho para esse caso que a Lud trouxe é: converse com a equipe, faça uma conversa. Às vezes é necessário fazer uma conversa com a família junto com o paciente, ou primeiro com a família, para entender as angústias, entender qual é o medo, qual que é a insegurança de parar ou não. Se o profissional que está acompanhando concorda e acha que é coerente nesse momento, então acho que é diálogo. A resposta principal para esse tipo de problema é o diálogo. Perfeito, obrigada. Um ponto que a gente precisa tocar aqui é a questão do possível diagnóstico de coronavírus num paciente que está em cuidados continuados, né? Como lidar com isso, de que maneira que isso vai ser conduzido. E outro ponto que a gente até conversou sobre isso nosso papo prévio, né?
pessoas que com câncer avançado temem que tenham cuidado negado em caso de contaminação por Covid-19, toda essa discussão que está acontecendo no mundo inteiro, né, de escolhas e etc., de leitos, enfim, temos acompanhado aí pelo noticiário no mundo, diante de uma possível superlotação de uma UTI, como dar essa segurança ao paciente nesse momento, doutor André, e depois eu queria que a doutora Sara também complementasse. Bom, primeiramente, eu acho que é conversar e trazer esse cenário para os pacientes. E aí, ouvir o que eles têm a dizer e aí elaborar o que a gente falou de plano avançado de cuidados. Porque muitas vezes as pessoas já podem falar, olha, se eu um dia tiver o Covid-19, independente do que acontecer, por exemplo, eu não quero ir para uma UTI e ser ligado num ventilador mecânico. Se a pessoa compreende que isso não vai trazer um significado para a sua vida diante da doença do câncer. Então, acho que a primeira coisa é ouvir o paciente, a gente não pode. Segundo, se ele falar, olha, eu gostaria que eu fosse para uma UTI, que fizesse tratamento, a equipe tem que também defender esses valores e caso isso aconteça, também tem que ponderar os riscos e benefícios de cada tratamento. Existem na classificação médica pontuações, critérios muito bem estudados, que já existiam antes do cenário do Covid, de como cada tratamento tem impacto na vida da pessoa. Então, claro, muitas vezes a pessoa tem um câncer em fase avançada, mas ela está muito bem, ela está funcional, a doença está controlada. Então, isso não é um critério. O fato dela ter um câncer avançado não é uma sentença que ela não tem para receber tratamento. Então, acho que aí a equipe tem que conversar com a oncologia, a equipe de cuidado continuado, e aí mostrar como é que é o tratamento. O médico que vai estar numa triagem, ele não entende toda a complexidade de um tratamento oncológico. E o mais importante, critérios como idade, valores religiosos, valores sociais, não são critérios que nenhuma pessoa, nenhum profissional pode usar para tomar escolhas. Não é? Isso daí é falha grave. Tanto, os médicos eles não têm esse direito de fazer essa escolha baseado em valores pessoais e morais. Nós temos que usar o nosso conhecimento técnico, o que a gente entende da doença, o que a gente entende dos valores, mas eu não posso achar o que é melhor para aquela pessoa, porque que eu vou dar prioridade. Então, acho que isso é importante a gente falar. Não existe nada no mundo que dê substrato para o médico fazer essas escolhas. Claro que isso muda de país para país, de cultura para cultura, mas no Brasil, o que é importante as pessoas falarem sobre os seus valores e caso, infelizmente, uma pessoa que está no tratamento do câncer tenha Covid-19, os médicos têm que conversar com ela, explicar como é que está sendo o seu tratamento, como é que vai ser o tratamento do Covid para ajudar na tomada de decisão. Sara, por favor. Perfeito. Sara. Complementando que ela perguntou da primeira parte, como que é o fluxo, né, desses pacientes, o fluxo do paciente com Covid ou suspeita de Covid, mesmo sendo os nossos pacientes, é o mesmo. Monitorizar os sintomas, entrar em contato o quanto antes com o médico, né? Ver se tem critérios de internação ou não. Então, é o mesmo como a gente tem lidado com qualquer tipo de cenário de paciente com Covid. O fato do paciente estar em tratamento oncológico, de forma nenhuma, significa que ele não vai receber cuidados. Pelo contrário, ele é um paciente que precisa de mais cuidado. Agora, como esse cuidado vai ser dado, quais os recursos que vão ser necessários, isso é igual o André falou, depende da história da doença, da trajetória da doença, da indicação técnica que a equipe toma, junto com os valores e do paciente, com a conversa e com o plano de cuidados que foi designado para esse paciente. Então, mesmo sem Covid, a importância de ter
esse diálogo entre as equipes, né? Entre, às vezes, o que eu faço para pacientes que vão ir para o hospital, se não é um hospital que a gente tem um vínculo, a gente faz relatórios, né? O médico entra em contato por telefone com o médico que está no pronto-socorro e conversa, olha, esse paciente a gente já conversou, o plano de cuidados dele é isso, isso e isso, ele está assim, a gente vai tratar dele assim. E uma coisa importante é que mesmo o paciente com o diagnóstico de COVID, né, que ele vai receber o tratamento de acordo com isso que a gente está comentando, a gente precisa lembrar que existem estratégias para esse paciente não ficar em completo isolamento social, ou seja, a maioria dos hospitais hoje em dia estão com protocolos de humanização do cuidado que inclui visitas virtuais. Então, o que é mais triste do paciente com infecção de Covid é que ele já está vulnerável e ele é impedido de ter visitas, isso é o protocolo. Porém, a gente sabe que a maioria dos hospitais hoje em dia estão com protocolo de visitas virtuais, ou seja, vai comunicar por telefone ou por vídeo com o familiar não vai ficar sem notícias, né? Então, isso também é um outro aspecto que é importante de falar. E sempre é isso, é fazer um plano de cuidados. Fazendo um plano de cuidados, a gente tendo conversado o quanto antes, né, de como que é importante, a equipe estar alinhada, a gente não tem que ter receio. E uma outra coisa positiva, Gisele, é que como o Brasil teve um atraso da chegada, né? Atraso que eu falo assim, fortuito, no sentido que o Covid aqui, a pandemia, chegou um pouco depois dos outros países, a gente aprendeu muito e a gente está tendo vários leitos a mais disponíveis, vários hospitais de campanha. Então, a mensagem que eu quero deixar também é que a gente não tem que ter esse pânico ainda da escassez de recursos. Pode ser uma realidade? Sim, pode. Mas, no momento, a gente tem trabalhado para evitar o estado que a gente fala de calamidade, ou seja, o estado de escassez de recursos. Então, a princípio, a gente tem essa esperança, essa expectativa de que não chegue a cenários extremos como aconteceu na Itália. E mesmo assim, a gente tem preparado do ponto de vista bioético, né, André? Então, como o André falou, não existem esses critérios exclusivos, tipo, para excluir um paciente de receber. Não, a gente tem critérios de prioridade, né, que são critérios bem estudados e discutidos e que não é dessa forma arbitrária, como o André falou. E aí aproveito para falar que na nossa página do Cuidados Continuados, que se não me engano, acho que é grupooncoclinicas.com/cuidados continuados, tem alguns materiais sobre isso, sobre diretivas antecipadas, sobre bioética, sobre os conceitos. Então, para quem tiver curiosidade, entrem também na página do Grupo Oncoclínicas/cuidados continuados. Perfeito, obrigada. Infelizmente, a gente já está chegando ao nosso final. Eu queria fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Perguntar aqui para o doutor André qual é a lição que essa pandemia nos traz aí para o futuro, o que a gente aprende com ela, doutor André, e depois doutora Sara, por favor. Eu acho que a pandemia, num primeiro momento, tem aspectos muito ruins, né? Infelizmente, muitas perdas de vida, perdas do nosso trabalho, dos nossos sentidos, das nossas relações, mas é uma oportunidade da gente construir outros tipos de conhecimento, outros tipos de relação e uma autopercepção, né? Eu acho que se a gente resgatar um conceito de solidariedade, da importância da gente cuidar um do outro, de ser um cuidado, como a gente fala o nome do nosso trabalho, um cuidado continuado, a gente vai retomar uma relação mais baseada numa relação de valores cada vez mais fortes, né? Então, nós já vivemos outras pandemias no mundo, nossa geração não viveu com essas pandemias, a gente sabe que foram feitos avanços, mas acho que o principal é a gente ter a oportunidade de ressignificar e aprender que o cuidado nunca acaba, né? O que vai aprender é novas maneiras de se cuidar, a de nós, dos outros e do mundo todo.
Obrigada. Doutora Sara. O que eu queria deixar de recado é até uma frase que eu gosto muito do meu conterrâneo aqui, Grande Guimarães Rosa, que ele fala: o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, inquieta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, eu acho que é isso, a mensagem é: a gente tem medo, a gente precisa assumir esse medo, mas não ficar paralisado. A gente precisa ter coragem para continuar, para nos unir e a gente está junto. E eu falo isso muito com meus pacientes, viva o presente, né? Cada dia para a gente é um presente e eu acho que a gente viver o presente com coragem, a gente vai superar isso tudo. Muito obrigada, muito lindo. Bom, eu agradeço em nome do Grupo Oncoclínicas a todos pela audiência, pela participação, aos nossos especialistas, a doutora Sara Nanda Gomes e o doutor André Felipe Junqueira dos Santos, por esclarecerem tantas dúvidas aí durante esse bate-papo muito importante, né? Muito forte e vital, né? Essencial. Aproveito para informar que o Grupo Oncoclínicas segue promovendo conteúdo informativo e atualizado para nossos pacientes e a população em geral. Acompanhe os nossos canais nas mídias sociais, o nosso site, que conta com uma área especialmente focada em conteúdo sobre câncer e coronavírus. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigada, doutora. Obrigada, boa noite. Um beijo para minha equipe boa maravilhosa noite, de cuidados continuados. Um abraço a todas cuidados para todas as equipes de cuidado continuado. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. E abraço a todos. Obrigada. Tchau.